Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, versículo de número 13 ao 16. Marcos, capítulo de número 10, versículo 13 ao 16. Hoje se comemora o Dia da Criança. A data original se falava sobre a comemoração do dia de festa das crianças, ou um dia separado para festas das crianças. Quem assinou isso foi um antigo presidente do Brasil, Arthur Bernardes, em 1924. Na verdade, foi uma aliança com fábricas de brinquedos, com esse intuito. Mas, mundialmente, após também a ONU, ela decretou aí um dia mundial das crianças, não no dia de hoje, mas a importância que na história não se dava muito, nem em culturas judaicas, por exemplo, culturas muito importantes, mas Jesus, ele veio sempre para consertar o rumo. Marcos capítulo 10, versículo 13, diz assim: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e lhes disse: Deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Assente-se, por favor. Deixe vir. Esse é o tema da mensagem. Estamos vivendo um tempo de contrariedades, nós estamos vivendo verdadeiramente um tempo de distorções, que desafiam até mesmo a lógica da sobrevivência. Nós estamos vivendo, por exemplo, nós estamos vendo pessoas adultizando crianças e infantilizando adultos. Agora, um adulto infantilizado, por exemplo, ele tem força para defender a sua família? Um adulto infantilizado tem qualquer tipo de força para proteger aquelas pessoas a quem ele diz que ama, para proteger o seu país, ou qualquer postura desse jeito? Uma criança adultizada, ela foi cultivada para ser um adulto forte, por exemplo. No início, até parece que aquela criança precoce, ela é ali uma criança forte. Mas depois se mostram adultos traumatizados, adultos cheios de traumas, cheios de síndromes, com filosofias de vida, em muitos casos, amargurados, com síndromes desenvolvidas, com distorções de imagem. O resultado disso será uma contradição. As referências, elas moldam as respostas para os desafios. No mundo, quem faz a diferença não é quem tem mais dinheiro ou quem tem pouco dinheiro. No mundo, quem faz a diferença não é quem é muito novo ou muito velho. Quem faz a diferença no mundo não se trata de ser homem ou de mulher. Quem faz a diferença no mundo é quem tem coragem. Quem tem coragem faz toda a diferença para mudar as realidades. Um adulto infantilizado não terá coragem para os desafios proporcionais que se apresentam à sua frente. E ainda irá deformar a sociedade com os seus traumas. Olha essas marchas que tem aí, que só são contra aquilo que é produtivo, aquilo que conforta. Olha essas marchas que tem aí, meus irmãos, de pessoas literalmente enfiando crucifixo no seu corpo como uma forma de protesto em órgãos aí, como forma de protesto ao cristianismo, porque tiveram traumas por uma pessoa ruim. Pessoas que vão na frente de catedrais e ali projetam
como se fosse um aborto, como se fosse Maria abortando Jesus, pessoas que demonizam tudo aquilo que apresenta ou se apresenta como Deus. Olha essas pessoas aí que fazem marcha para a liberação de drogas. Qual é o benefício desse tipo de droga? Qual é o benefício de encher o pulmão de fumaça? De entorpecer a própria mente? São pessoas que estão infantilizando, por quê? Porque em algum momento da sua vida em que precisavam ter força e ser educados para isso, tiveram referências distorcidas, referências erradas, e fugiram para falsos paraísos. E hoje se rebelam de alguma forma contra a sociedade, por algum trauma que tiveram. O que é trauma, pastor? Trauma é aquilo que você não espera, e acontece de uma forma chocante, e você não sabe como reagir. Quem faz a diferença no mundo são as pessoas de coragem, que vão trabalhar para que o mal que fizeram contra ele, ou contra ela, ou a justiça contra alguém, não prevaleça. Existem pessoas que estão distorcendo a sociedade, e começando isso pelas crianças. Agora, crianças protegidas contra essas deformações, elas terão referência, elas terão exemplo a seguir. E muitos aqui também saíram muito cedo de casa. Eu saí com 16 anos de casa. Eu não entendia muito bem, maduramente, o que é ser um marido, né, um pai ou coisa. Mas, como eu sempre vi o meu pai carregando as sacolas pesadas, como eu sempre via o meu pai, quando estragava alguma coisa, ele tentava consertar. Como eu sempre via o meu pai se virando, não trazendo esse incômodo para casa, e dizendo, calma, eu vou pensar como eu vou resolver, e sempre resolvendo, de uma forma útil, pacífica. Sempre vi ele colocando o armário na parede, consertando, resolvendo as pendengas da vida, parafusando, apertando, dando um jeito, ligando para alguém. Eu entendi, isso é referência, que ser pai, que ser marido, que ser amigo, seja o que for, é ser alguém dessa forma, que tem iniciativas. Por mais que você cresça e você tenha outras imagens depois, a impressão que você tem da proteção, ela vai se refletir para o resto da vida. Crianças protegidas contra essas deformações, não só terão a referência, mas serão referência. Terá senso de empatia, terá limite, terá respeito às autoridades, compromisso, terá produtividade, entenderá sobre família, que é a base. Então nós precisamos ter um cuidado especial com as crianças. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Olha aí, ó. Eu vi o ânimo de alguns. Alegria, meu irmão. É benção. Quem aqui deseja um dia ser pai ou ser mãe? Levanta a mão. Aí, ó. Isso, levanta a mão com coragem. Eu vi que a Gi levantou a mão lá no alto. Isso aí, Gi. Deus abençoe. Ah, maravilhoso. Agora, olha só, se você quer ser pai, se você quer ser mãe, entenda um princípio. Agostinho, no século V, ele dizia que nós devemos educar os nossos filhos 20 anos antes deles nascerem. Interessante isso. Nós devemos educar os nossos filhos 20 anos antes deles nascerem. Como assim, pastor? Preparando o caminho. Cada passo é uma recepção para aqueles que virão. Cada passo vai ser uma recepção para aqueles que virão. O senso de organização que eu tinha lá no início, há 20 anos atrás, na igreja, é o senso de organização que nós estamos sendo refletidos hoje aqui. Eu preciso entender que a minha preparação é para aqueles que virão. E isso vai refletir. Meu irmão, você quer saber como é que vai ser o seu futuro? O seu futuro, ele está escondido na sua rotina diária. E nós precisamos reconfigurar algumas coisas por aqueles que vão vir. Preparar o caminho. Cada passo é uma recepção para aqueles que virão. E a vida que levamos hoje, ela vai reverberar, ela vai ecoar, ela vai criar ondas para as próximas gerações, com certeza. Em como nós sermos pai e mãe também. Então esse texto é um dos textos mais importantes do Novo Testamento no que se trata de ordem
de ordem e o que tange aí o cuidado com as crianças. No contexto, você vai perceber que Jesus está caminhando para Jerusalém com a compreensão clara de que ele seria preso, que ele seria julgado injustamente e que ele seria crucificado. Então a tensão ali era evidente, o ambiente, o clima estava muito pesado. E mesmo em meio a essa tensão gigantesca, Jesus encontra espaço, ele encontra agenda para acolher as crianças, para orar, para abençoar as crianças. Então a ordem em que Marcos relata no Evangelho é de se analisar. Porque no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12, Jesus fala sobre casamento. Dos versos 13 ao 16, Jesus vai falar sobre crianças. E somente no verso 17 ao 31, Jesus vai falar sobre propriedade, sobre coisas. Então essa ordem, ela está correta. Primeiro o casamento, depois filhos e depois as coisas. Sabe por que eu digo isso? Porque há muitos anos eu carrego dentro de mim um princípio. Herança, muitas vezes, é bronca. Legado é honra. Legado é bênção. É bênção. Quantos aí deixam patrimônio? E é importante sim deixar patrimônio, mas vira uma brigaiada, uma desonra, algumas situações assim. Agora, o legado é sempre honra. Proteger as crianças se trata principalmente de legado. E é por essa causa em que os pais sabiam quem era Jesus, como ele era um profeta, como ele operava sinais, trazia os seus filhos então para Jesus, para que Jesus lhes impusesse a mão e orasse e abençoasse essas crianças. Esses pais tinham um propósito importante. Eu quero destacar para você o primeiro ponto do propósito desses pais, que se trata de um pai sadio nesse objetivo. Primeiro ponto: levar os seus filhos a Deus. Levar os seus filhos a Deus. Algumas crianças não puderam vir porque eram crianças de colo. Então, se você notar no texto paralelo de Lucas, a palavra é uma palavra grega, péfros, que descreve a criança desde a vida uterina, desde o embrião até a primeira infância. Quando você começa a estudar sobre a criança dentro do ventre, eu lembro do Eduardo, dia 4 agora, meu filho mais velho, fez 25 anos, e eu lembro do vídeo que a gente gravou da ecografia, ele brincando com as pernas dele na testa, ele pegava o pé dele, colocava na testa, ele brincava, ele bocejava, e até hoje, impressionante, até hoje ele é assim, ele bocejou, apareceu certinho na ecografia e ele dormiu. O Dr. Roaldo, o médico obstetra, não conseguiu acordar ele, chacoalhava a barriga. Até hoje o Eduardo é assim. Para ele dormir não tem conversa, ele precisa das horas de sono dele. É diferente de mim, por exemplo, que eu durmo 5 horas por noite, 4, 5 horas. Ele precisa de um sono aí mais longo e pesado, senão a imunidade dele baixa muito. Então, você vai perceber que crianças que são criados numa condição de risco dentro do útero da sua mãe, a sua mãe sempre está tensa, a sua mãe sempre está, essas crianças já nascem com sequelas, com estresse, essas crianças já nascem com alguns tipos de problemas, crianças sempre com a imunidade baixa. Isso é, a mãe foi desenvolvida e colocada sempre no ambiente de risco. Você vai perceber, eu lembro de uma moça que a gente ajudou ela, eu internei ela 4 vezes em comunidade terapêutica. E aí ela engravidou, ela disse que engravidou em cima de um carrinho de reciclagem, em troco de uma pedra, só para você ter uma ideia. E a gestação dessa mulher, ela usou droga. Quando a criança nasceu, a criança ficou 2 horas na incubadora, em abstinência do crack, chorando no nascimento, só para você ter uma ideia. Porque tudo que a mãe come, tudo que a mãe vive, tudo que a mãe come, isso vai para o estômago e vai para o sangue.
E o sangue, meu irmão, existe ali o cordão umbilical, vai para a criança. A droga, ela é significativa para o sangue. Aí a pessoa que tem 15 anos hoje, 16, 13 anos hoje, usa alguma coisa, fuma alguma coisa, bebe alguma coisa e pensa assim, não, quando eu for mãe, não, são hábitos que você vai começando a levar para a vida e vão virando refúgio para você. Por isso que se você ama os teus filhos, hoje você tem que mudar para recebê-los na sua vida, não só fisicamente, mas em estrutura, e ter condições de levar os seus filhos a Deus. Algumas crianças, elas não podiam ir até Jesus para que Jesus lhes impusesse a mão. Então os seus pais, suas mães, no colo, levavam as suas crianças. A primeira infância, ela não começa no nascimento em diante. A primeira infância, meu irmão, ela começa aqui, ó. Existem reações aqui. Eu acho interessante, algumas mães que têm frequência nos cultos. Isso, você pode perguntar para as mães. Tem frequência nos cultos. E aí, a minha voz, ela é escutada numa frequência com microfone. E aí, quando a criança nasce, eu chego perto do bebezinho, recém-nascido, e eu começo a conversar, a criança que está chorando alguma coisa para, e às vezes até abre o olho, e reconhece a voz. Reconhece, assim como reconhece a voz da mãe, reconhece a voz do pai, por conta do ambiente. E ainda tem gente alienada que diz que não é um bebê na barriga, que não é um ser humano, só é um ser vivo. E distorcem isso. Olha o que essa militância está fazendo, gente. Porque alguns que sabem o que é verdade, não falam, não se posicionam. Aí esses comentários de aberração vão tomando espaço. Então, há crianças que ou você as traz para Jesus, ou elas jamais virão. Por isso que precisa ser trazido no colo. E como pais e futuros pais, que eu perguntei aqui, ter esse objetivo precisa ser bem definido dentro de si. Nos desafios que nós enfrentamos hoje, nas faculdades alienadas da vida, instituições, existe uma alienação politizada absurda, terrível. E os filhos nossos podem até se abalar com uma coisa ou outra, se confundir momentaneamente, mas depois eles vão ver a lógica disso tudo e vão correlacionar com a verdade. Como é que pode? É porque muitas vezes nós vamos entender que ter o desejo de levar as crianças a Cristo não significa a facilidade para fazer isso, porque existem pessoas que também querem impedir isso. Ou você acha que as faculdades, aí, a rede de ensino, alguns sindicatos, eles facilitam isso? Eles estão transmitindo uma imagem já há muito tempo que igreja é lugar de gente alienada, que pastor, se ele não tem nada é porque ele é burro, e se ele tem as coisas é porque ele é bandido, porque ele é ladrão. E as pessoas são hiper alienadas em cima de tudo isso. Meu irmão, minha irmã, o versículo 13 vai nos informar que existem pessoas mal orientadas que seguem a Jesus e que também distorcem as coisas, ou por indiferença, ou por um posicionamento errado. Porque no versículo 13, somos informados ali que os discípulos repreendiam, isso é, resistiam aquelas crianças para que elas não chegassem até Jesus. Esses discípulos, eles eram seguidores de quem? De Jesus. Então, eles eram cristãos. E o que significa a palavra cristão? Significa seguidor de Cristo ou mini-Cristo. E isso é muito contraditório. Alguns podem compreender que o momento ali era tenso, e eles tinham receio porque o ambiente estava carregado demais, e Jesus poderia estar com o coração pesado demais, porque anunciou o que iria acontecer. Mas não foi isso não, meu irmão. O que eles estavam fazendo ali era apenas seguindo uma cultura grega, judaica, da época, em que não se priorizava crianças. Quem eram
quem era só matriculado com 13 anos, por exemplo, no ensino judaico para aprender a lei, eram os meninos, mas era apenas com 13 anos. Crianças não tinham na cabeça deles a capacidade de entender, ou idade suficiente para crer, ou não mereciam o verdadeiro cuidado e atenção de Jesus. Por isso, na cabeça produtiva de alguns, ou dinâmica que alguns julgavam ter, as crianças não eram prioridade, não eram importante, mas quando Jesus veio, ele falou a linguagem de todos, ele falou a linguagem dos pastores de ovelha, ele disse lá, olha, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ele chegou para os agricultores e ele falou, eu sou a oliveira verdadeira. Ele chegou para os pescadores e ele disse, vinde e vos farei pescadores de almas. Ele chegou para as mulheres e ele trouxe a mensagem das aldeãs ali, das dracmas perdidas. Ele falou a linguagem das pessoas cativas, ele falou a linguagem dos reis, ele falou a linguagem dos religiosos, e ele também falou a linguagem das crianças. Deixar vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. E é interessante porque a linguagem das crianças envolve afeto, a linguagem das crianças envolve um afeto santificado, por pai, por mãe, por amor verdadeiro. O contrário disso é trauma, é abuso. Porque as crianças precisam de afeto, precisam de abraço, precisam de carinho, precisam de palavras de afirmação. E os discípulos, em vez de serem facilitadores, estavam se colocando como um verdadeiro obstáculo nesse caminho. E é muito triste hoje ainda, quando alguém se coloca como obstáculo. Mas no versículo 16, nós somos informados que Jesus tomou uma criança nos braços, impôs-lhe as mãos e abençoava. E ele começou a abençoar as crianças ali. Crianças precisam receber atenção e cuidado. Crianças precisam ser acolhidas da melhor forma possível dentro da nossa realidade. Até porque o mal está se dedicando com músicas, o mal está se dedicando com a cultura progressista e responsabilidades. Eu estava vendo, bem, não é da época de alguns aqui, é da minha época e de alguns também, dos Mamonas Assassinas. Eu vi um Reels, que diziam, numa entrevista, perguntavam para o Dinho, perguntavam para os outros integrantes, por que vocês fizeram essas músicas? E eles falaram, o nosso alvo eram as crianças, a gente queria deixar divertido, a gente queria alcançar as crianças. Mas quando você vai ver a letra das músicas, eles estão infantilizando a sexualidade, eles estão infantilizando coisas muito sérias ali. E levando sempre para a área da diversão. É como colocar veneno em doce. É como colocar, não tem nada mais perigoso do que um pouco de mentira em um monte de verdade. Aí as pessoas engolem sem perceber essas coisas. Então o mal está se dedicando, o mal está se aplicando de toda qualquer forma. E Jesus está mostrando que a prioridade são as crianças, porque criança não é o futuro só, criança é o presente, criança é o presente. Eu lembro quando eu tinha lá, meus 4, 5, 6 anos, eu lembro bem disso, que, principalmente nos 5 anos, que por desinformação, por ignorância, eu estava no meio dos adultos, e às vezes eles começavam a falar sobre os feitiços, sobre as coisas que eles viam, sobre fulano de tal, isso é mais, gente, antes de dormir, isso é mais assustador do que filme de terror muitas vezes, ter adultos perto de você falando, pois é, e a pessoa viu isso, quando chegou, abriu a porta, não tinha nada, e de repente abriu a outra porta, sabe o que encontraram? Um sapo, dessa forma, e quando foram dormir, levantaram o travesseiro, tinha um coração espetado, e apareceu, eles falavam assombração, visagem, aparecia isso, e começaram, o que uma criança que fica só olhando ali, e eu lembro que, uma vez, não foi maldade,
Mas foi um tanto ignorância. Eu estava com os meus parentes num cemitério Bonfim, lá em São José, e de repente, estávamos lá no túmulo, né, visitando o túmulo da minha avó, da minha tia, e de repente estavam fazendo a exumação de um corpo. Me levaram lá. Eu lembro que tiraram as tampas, eu lembro que quando tiraram as tampas, o caixão tinha bastante barata e coisa em cima. Quando abriram a tampa, aquele cheiro muito forte, horrível. Quem faz essas marchas de zumbi não tem nem noção do cheiro disso, tá? Quando abriram aquela tampa, aqueles pedaços de carne no rosto de uma pessoa esverdeada, estufada, muitos vermes ali, e aqueles homens com luva, colocando aquele corpo enrijecido, duro, dentro de um saco. Lógico que eu gritei, eu tinha 5 anos, né? Lógico, e à noite, quando colocavam para assistir aquele do Chico Anísio, o Bento Carneiro, lembra o Bento Carneiro, vampiro brasileiro? O rosto, algumas partes parecia, aí quando ele olhava para a câmera, ele falava: eu vou jogar uma maldição no você. Lembra disso? Aquilo me traumatizava. Então, a situação era braba. Lógico que a gente ri hoje, mas para você entender como isso é sério, o que acontecia? Eu acordava às vezes de madrugada e eu pensei, quem que eu tenho? Eu pensava, quem que eu tenho? A insegurança de uma criança é muito sério, gente. O que que eu tenho? Quem eu tenho? E eu ia até o quarto da minha mãe e falava: mãe, me ensina a falar com Deus. Me ensina a falar com Deus. Eu chorava. Ela abriu o olho assim: tá bom, dá a mão aqui. Pai nosso, que estás nos céus. E me ensinava a falar com Deus. Daí daqui a pouco eu voltava: mãe, acho que não está dando certo, porque eu estou com medo ainda. Vai para tua cama, fica quietinho que dá certo sim. Pensa em anjo, pensa em Deus. Mas a importância de você levar os teus filhos para Deus é a referência de eternidade dentro deles. Ensinar os filhos sobre isso é amor, é carinho, é proteger. Por quê? Porque os nossos filhos vão estar sujeitos aos desafios aí fora. A gente falando besteira, atrapalhos nossos muitas vezes mesmos, situações pesadas. Segundo ponto, primeiro ponto é levar as crianças a Deus. Segundo ponto, Jesus está falando aqui sobre encorajamento. Versículo 14, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixar vir a mim os pequeninos e não resisti-lhes, porque dos tais é o reino de Deus. Deus está dizendo aqui: abra o caminho, desbloqueie a porta. Olha só, meu irmão, lá no capítulo 9 de Marcos, versículo 36 a 37, Jesus disse: trazendo uma criança, colocou no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança dessas, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe só a mim, mas o que me enviou. Para Jesus, você receber uma criança é como recebê-lo. Olha o grau de relação. Jesus, ele disse isso porque os discípulos estavam soberbos na sua cobiça, cegos. Eles estavam dizendo ali, discutindo entre eles, quem entre eles seria o maior do reino de Deus. Então Jesus quebra essa soberba. E não termina aí não. Marcos capítulo 9, versículo 42 diz: e quem fizer tropeçar um desses pequeninos, melhor que lhes fosse pendurado no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Porque servir de tropeço para uma criança é se tornar inimigo de Deus. Parece lógico isso para você, meu irmão? Parece lógico isso? Parece lógico, né? Pastor, como que eu vou concordar com uma criança aí sendo morta, esquartejada? Como que eu vou concordar com uma criança sendo abandonada? Como que eu vou concordar? Como que eu vou isso? Existem 2 caminhos para uma pessoa concordar com isso: sendo mal, fazendo esse mal para uma criança, e sendo indiferente. Olha para cá, isso é lógico para você? O que você tem feito contra o aborto? Que vergonha, né? Você tem postado na internet, por exemplo, que você é contra o aborto? Porque o mal está colocando que é a favor do aborto. O mal está dizendo.
O mal está enfatizando que não é uma criança que está no ventre, não. É só um embrião ali, um ser vivo. Então, ser indiferente é também ser condenatório. Ser indiferente é ausência de amor. Eu falo isso para vocês. Eu coloquei esse tempo atrás no Facebook. Tem 5.000 seguidores lá, eu coloquei uma simples frase: sou contra o aborto. Meu Deus do céu. Rapidinho, eu contei ali, 256 comentários me atacando. E eu reparei que eram, a maioria meninas, jovem até 21, 22 anos. E eu fui respondendo cada uma dessas pessoas, porque vai cutucar um colérico na briga, e eu fui em debates intermináveis ali, lógicos, de ciência e de tudo mais. Mas os 5.000 que estavam no meu Facebook, e que a grande maioria não concorda com o aborto, teve 3 pessoas que concordaram comigo, na fala. Por mais que a grande maioria não concordasse com o aborto, teve 3 pessoas que se posicionaram, o resto foi indiferente. Inclusive teve meninas que depois dessa conversa, descobriram que estavam grávidas, e não abortaram, graças a Deus. Mas foram as que mais debatiam contra mim. Falavam, eu tenho um nojo desse cara. Nojo. Falavam que as minhas respostas estavam abaixo da linha da crítica. Meus irmãos, guarde com você Provérbios capítulo 31, versículo 8, que diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Provérbios 31, 8. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Jesus está falando sobre coragem. Ele está falando sobre indignação. Ele indignou-se. E ele não se indignou, meus irmãos, com os inimigos. Ele se indignou com os discípulos. Porque esses não se posicionavam a favor daqueles que estavam querendo levar as crianças até ele. Alguns indiferentes e alguns até contra. Os que querem o mal desses bebês estão gritando por aí, na tentativa de fazerem leis, manipulando situações, na tentativa de que até o SUS pague cirurgia de mudança de órgão genital. Crianças mal monitoradas, adolescentes mal assistidos, porque tem um povo que tem a voz de Deus, mas está calado. Calado! Por quê? Porque não é o seu Deus é Mamon. Se tivesse recebendo dinheiro, como a militância da esquerda recebe, teriam voz. Mas nós temos um preço muito maior, uma riqueza incomparável nas nossas vidas. Mas eu não tenho tempo, eu não tenho prioridade, eu preciso correr atrás de dinheiro. Enquanto isso, essas gerações, o legado está sendo destruído, porque quem tem a voz de Deus e diz ter amor, não se posiciona. Curso em cima de curso, e eu sou a favor que façam curso, eu sou a favor que estejam nos cultos, eu sou a favor dos encontros, muito a favor, mas eu sou a favor da reflexão em tudo isso. Por quê? Porque existe uma minoria gritando, e existe uma maioria indiferente. Jesus nos encorajou no que priorizar. Olha o que está acontecendo na Europa, pela petulância, pela arrogância, e acima de tudo, pela indiferença. Hoje é um grande quintal de alerta daqueles homens que destrói a infância de crianças crescendo desejando ser Marte do Islã, destruir quem não é do Islã. No versículo 14 diz que Jesus indignou-se, não foi contra os inimigos, foi contra os discípulos. Um
uns indiferentes, outros atrapalhados, mas a verdade, a desprioridade faz a gente se atrapalhar sim. Concordar com causas de cunho sexual, como quem influencia ou distorce a referência na cabeça das crianças, estão de uma forma massiva fazendo propaganda dessa ideologia infernal, se tornam inimigos de Deus. Por exemplo, eu vou falar uma coisa para vocês que parece que é bobo, e se os meus filhos fossem pequenos hoje, olha, eu encaminharia eles para a escola também, dessa forma, mas eu quero que você entenda. Por exemplo, sabe qual que foi a ideia do cabelo maluco? A ideia do cabelo maluco foi a diversidade. Você pode estudar sobre o que eu estou falando. Só que se você tiver filhos pequenos hoje, e todas as crianças da escola têm ideia do que é o cabelo maluco, e você não encaminha os teus filhos, você vai criar rebeldia nos teus filhos e amargura deles. Eu encaminharia os meus filhos com cabelo maluco para a escola, lógico que sim, mas estou dizendo, qual que foi a ideologia disso? Qual que foi a ideia? De trabalhar na aceitação das crianças em algumas situações, progressivamente. Mas o que nós estamos fazendo para que possamos dirigir essas crianças de uma forma salvadora? Pastor, eu me importo com as crianças. Você se importa realmente? Martin Luther King, ele disse uma vez: cada bebê abortado é como um escravo no ventre da sua mãe. Ele disse que o problema não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O que trouxe indignação a Jesus foi o inconformismo, principalmente com os seus, que dizem ter amor, mas na prática, o amor é prática, o amor é cuidado, meu irmão, o amor é assertivo, porque o amor ele vai trazer resultados, não só discurso. Embora no dia 5 de novembro, de 1924, o Arthur Bernardes aí, ele sancionou o decreto federal do dia 12 de outubro, falando sobre um dia de festa para as crianças. Nós sabemos que é um dia memorável, um dia de memórias, onde nós destacamos exatamente esse princípio sobre criança. Crianças precisam ser amadas, crianças precisam ser educadas na proteção e com uma linguagem de alcance que os proteja dos lobos. Terceiro ponto, para eu finalizar com vocês, porque muitos de nós fomos machucados por lobos, muitos de nós fomos machucados por lobos. Quantos tiveram aqui a infância roubada e hoje sofrem sequelas, com síndromes desenvolvidas, com transtornos de sequelas por lobos que se aproveitaram de crianças mal cuidadas? Pessoas que se tornaram alcoólicas, pessoas que se tornaram mórbidas ou com distorções sexuais, porque na sua mente não suportou o inferno de uma má criação. E foi por lobos que encontraram falsos paraísos em drogas, em promiscuidades, pois foram oportunos na dor de alguém. Presta atenção. Você acha que Adolf Hitler nasceu mal? Você acha que Joseph Stalin nasceu mal? Você realmente acredita que Herodes nasceu do ventre de uma mãe mal? Ou Calígula? Ou Nero? Essas crianças, quando nasceram papel em branco e foram preenchidas com histórias traumáticas. Foram preenchidas com o mal, e o mal é a ausência do bem. Você sabe qual que foi o maior império da época? Aliás, da época não, da história. O maior império, as pessoas pensam, foi o Império Romano, foi Alexandre o Grande. Não, o maior império, a maior conquista territorial ali, um império contínuo da história, foi o império de Gengis Khan. Quando você começa a estudar sobre o Império Mongol, a proporção que se tomou ali, a Rússia, o Mongol, a região gigantesca por Gengis Khan, meus irmãos. Só que o Império de Gengis Khan, para você ter uma ideia, isso foi tão proporcional que a cada
6 pessoas no mundo, uma pelo menos tem o gen do Gengis Khan. Esse homem, ele não queria ouro nas suas conquistas, ele queria virgens. Só para você ter uma ideia. Esse homem, ele era extremamente sanguinário, barbário, violento. Mas, quando você vai estudar a história da infância dele, foi desastrosa. Hoje se fala bullying, mas o que ele sofreu desde a sua infância. Quando ele tinha 9 anos, envenenaram o seu pai. A sua tribo ali expulsou a mãe, os irmãos, expulsou ele, porque não considerava lógico eles morarem na mesma tribo, sem um líder, ninguém ia querer ficar com eles, nem com aquela mãe. Eles caçavam rato para comer. A humilhação e a repugnância foi forte dentro do coração daquele jovem, até ele começar, num ato de vingança ali, do que ele considerava justiça, matar um líder da outra tribo. E aí ele não parou mais, até chegar ao ponto de matar familiares, até o ponto de cometer essa cegueira. Satanás encontrou um espaço do tamanho do ódio que aquele homem tinha pelas suas conquistas, que é a realidade da época. Isso é, o mal preencheu essa carta em branco. Quando você estuda a história de Pablo Escobar, Jack, o Estripador, ou talvez até alguém que você conheça, ninguém nasceu mal. Nelson Mandela, ele disse que ninguém nasce mal, nós aprendemos a ser mal. E se nós podemos aprender a ser mal, nós podemos também aprender ou ensinar a ser bom. Essas pessoas que foram preenchidas com algo ruim, e de alguma forma houve uma conversão nas suas vidas, essas pessoas tiveram uma nova referência, uma cura para as suas vidas. Mas quem não recebeu a cura para as suas vidas, transferiu o mal que fizeram a elas, ou o descaso que tiveram com elas a outras pessoas. Você pode ter a escolha de repetir o mal que fizeram contra você, ou salvar uma vida, que faz toda a diferença. Eu lembro do irmão Elias Lazari, ele tem aquela borracharia aqui. Quando você sai do viaduto do Sabará, você vai ver ali a borracharia dele. A mãe dele, antes de falecer, precisava de oração, quadros de saúde, já estava de idade, e me chamou para ir até o litoral, lá em Xangri-Lá, na cidade de Pontal, para orar pela mãe dele. Eu fui à noite lá, só para orar por ela e já voltar. Quando eu cheguei lá, comecei a conversar com aquela senhora, e ela falou para mim assim: então o Elias, que é da igreja de vocês, naquela época, há 50 anos atrás, não tinha ecografia, não tinha nada disso. O médico só escutava alguma coisa da barriga da gente, a gente era muito mal cuidada. E então, com 4 meses de gestação, o médico falou que o Elias estava morto na minha barriga. E ele queria tirar o bebê da minha barriga, mas eu dizia que ele estava vivo. Mas tanto o médico quanto todo e qualquer familiar insistiu que ele estava morto. Então eu fugi do hospital. Eu fui para a casa de uma pessoa conhecida e eu me escondi no porão ali por 5 meses. É isso, 5 meses. Eu fiquei escondida naquele porão sendo alimentada, porque eu sabia que ele estava vivo na minha barriga. E eu ganhei o Elias ali. Você vê esse homem? Eu falei, esse boto rosa aqui? E ela falou, pois é, grandão, ele estava vivo, ele estava errado. O médico disse que não escutou nada, que estava morto e que iria tirar ele da minha barriga. Mas ele estava vivo. Ele estava vivo. Existe algo vivo dentro de você que precisa ser protegido. Existe algo dentro da tua vida que precisa ser protegido por alguém que acredita. Existe alguém próximo a você que precisa ser protegido. Sabe por quê? Porque você é a voz daqueles que não têm. Você é a defesa de quem não está perto. Você é mais forte que alguém. Você tem mais condições que alguém. Você é a mão de Deus aqui na terra. E Jesus te encontrou, Jesus tem curado você, Jesus tem colocado pessoas na tua vida para te ajudarem.
e pessoas especiais na tua vida para te ajudar, e ainda você às vezes é peso, mas Ele tem colocado essas pessoas na tua vida para te auxiliar, porque o seu passado foi difícil, o seu presente ele é oportuno, mas o seu futuro ele é promissor, porque o Espírito Santo, ele habita na tua vida numa condição de endireitar, numa condição de salvar, de acalentar, uma condição, meu irmão, de que quando você tem coragem de seguir, quando você tem coragem de proteger alguém, de fazer para aqueles que não podem, é a Ele que você faz, é Ele que transborda através da sua vida, porque quando alguém ama, é porque Deus vive nessa pessoa, meu irmão, porque ninguém pode amar sem Deus, ninguém pode se sacrificar sem Deus, ninguém pode fazer algo verdadeiramente por alguém nessa pureza sem ser por Deus, meus irmãos. Isso é muito mais forte do que a morte, é mais forte que os traumas, é mais forte que o abandono. O pastor Marcelo, que trouxe uma mensagem esses dias, num domingo, aqui no culto, ele sofreu barbaridades quando era criança, e ele conta que numa estratégia dele na adolescência para ficar com uma menina, ela falou que ia buscar ele para levar ele na igreja, e ele tentou armar para então vem me buscar aqui em casa, e começou, ela tá bom, eu vou, ele, opa, passou até um perfume, na estratégia dele ser lobo, e de repente a moça foi com mais irmão na igreja, foi de carro, vem, mas não, eu não posso, entra, quando ele chegou na porta da igreja, na 8ª IEQ, eu estive pregando lá, quando chega na porta da igreja, a recepção da igreja muitas vezes é mais importante que o louvor, e ele recebeu um abraço ali, que isso derreteu ele chorou, e ele acordou quando começou o louvor, lá no altar da igreja, depois de uma manifestação, uma possessão que se manifestou nele, e ele foi liberto, porque era uma pessoa extremamente violenta, era uma pessoa extremamente amargurada com a vida, e hoje é um pastor, presidente de uma igreja, da Quadrangular ali no Bacaxeri, é Bacaxeri ali? Não é Bacaxeri, é na IEQ Cachoeira, no bairro Cachoeira, naqueles lados lá, e é um homem amável, que construiu família, que tem neta já, e tudo mais, por quê? Porque Deus colocou alguém na vida dele, às vezes a vida de passagem, às vezes é por um longo tempo, às vezes para a vida inteira, mas é a expressão de Deus nas nossas vidas, que nos ajuda em momentos que nós estamos fracos, nós somos a voz daqueles que não têm voz, nós somos, meus irmãos, mais forte que alguém, nós somos a voz daqueles que não estão presentes para se defender, nós somos a condição daqueles que não têm, e Deus irá prover na medida em que a gente prover, porque Ele é o Deus das nossas vidas, não podemos impedir de ir até Deus, não devemos impedir, e se formos indiferentes, meus irmãos, nós nos tornamos inimigos de Deus. Existe algo vivo dentro de você, existe algo vivo perto de você, que as pessoas estão falando besteira, mas que na verdade só precisa da mão estendida de Deus, através da tua vida, e tudo vai mudar. Nós não vamos levar nem uma muda de roupa daqui, e nem um centavo, mas nós vamos levar as obras das nossas mãos, nós vamos levar o legado do amor de Jesus, que nós transbordamos aqui, é o que ele falou, se você me ama, transborda, se você me ama, cuida do meu rebanho, se você me ama, muitas vezes você vai se desagradar, se você me ama, você vai fazer, e isso é prático, o amor não é discurso, o amor é prático, o amor é grato, e isso faz toda a diferença. Eu quero orar por tua vida, porque existe uma força em você que vem de Deus, e se você precisar dela mais, ela é transbordante, porque não há limite para essa força, meu irmão. E as palavras que você confessa, as ações que você tem, ela pode mudar planos, ela pode mudar realidades, ela pode transformar o que era para ser um Adolf Hitler em um Billy Graham, porque Deus transforma realidades. Se coloque em pé em nome de Jesus, eu quero orar por você. Põe a mão no teu coração, Deus quer sarar a tua vida, e Deus quer transbordar isso através da vida
tua. Tem alguém que você conhece que precisa de ajuda? Tem alguém, meu irmão, que Deus está chamando você para adotar? Tem alguém que Deus está chamando você, porque existem pessoas infelizes ao nosso redor, mas Deus está chamando para você ser a voz dEle, para você ser a cura dEle na vida de alguém, e eu quero orar por essas pessoas, eu quero orar por essas crianças, amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, Todo-Poderoso Pai, existem situações absurdamente limitadas, situações que nos intimidam, mas existem pessoas, Pai, que são verdadeiros exemplo de inocência, pessoas que não têm voz, pessoas que não sabem se expressar, que não sabem se posicionar, que não sabem para onde correr, apenas choram, apenas gritam, apenas sofrem, apenas desenvolvem espinhos, mas o Senhor, Pai, tem colocado a tua igreja aqui na terra, tem colocado o teu pão, o teu corpo, que serve de alimento para essas pessoas ficarem fortes, serem saradas, e entenderem o que é afeto, o que é cuidado, entender o que é resposta, o que é milagre, entender ao Senhor. Espírito Santo, principalmente as crianças, nos dá graça do posicionamento, principalmente sobre as crianças, nos dá graça, nos dá o plano, nos dá coragem, nos dá, Pai, poder financeiro, poder no caráter, poder e coragem, comunhão, para que venhamos desenvolver trabalhos de liderança, trabalhos de alcance, frentes políticas, frentes públicas, frentes, meu Pai, numa ideologia santa, aprovada pelo Senhor, e que verdadeiramente protege as crianças. Eu quero pedir ao Senhor a graça suficiente, para que cada pessoa que está aqui, meu Deus, seja usado pelo Senhor, no teu poder, no teu calor, seja usado pelo Senhor, na situação, no desafio que está enfrentando, meu Deus, transbordando em poder, Pai, transbordando em ousadia, porque esses homens, essas mulheres, escutaram na sua infância que eram incapazes, que não podiam, ou coisas contraditórias, mas o Senhor diz, Pai, que no Senhor não há impossível, que se nós estivermos no Senhor, e o Senhor em nós, Pai, poderemos pedir qualquer coisa no Teu nome, e nós estamos pedindo capacidade, nós estamos pedindo, meu Deus, respostas de provisão, nós estamos pedindo, meu Deus, poder, Pai, assim, tudo isso seja para louvor da sua glória, para a expansão da qualidade e quantidade do teu reino aqui na terra, e isso venha a ser através das nossas vidas. Assim, meu Deus, pedimos essa sabedoria, pedimos esta graça, e já te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Você é a voz daqueles que não têm. Ah, pastor, mas culparam, fizeram isso, fizeram aquilo, você não pode mudar o que passou, você pode melhorar de alguma forma, você pode melhorar a vida daqueles que melhoram, ou você pode melhorar a vida daqueles que não têm voz, porque Deus está na tua vida, amém, meus irmãos? Vamos aplaudir a Jesus Cristo?